dia, amados ouvintes. Toda honra e toda glória ao nosso amado Deus. Estamos começando mais um programa Voz da Cidade. E que alegria estar aqui com a sua audiência. Bom dia, Samuel. Bom dia, Estela. Tudo beleza? Eu estou ótima, com muita gripe. Deixa eu dar um recadinho aqui antes. Sim. Gente, toda hora eu vou pedir vocês, talvez eu não vou ter tempo para pedir vocês licença para Licença tossir. que eu vou tossir. Mas se eu tossir, vocês já sabem. E aí, Samuel, novidades? Mas você não gosta de frio, né? Adoro frio, mas frio diz que tem nada a ver com frio. Tem. Não. E foi a limpeza que eu dei lá no espaço lá. Eu não tenho limpeza nenhuma também, não. Eu gripei. É, mudança de tempo, né? Porque frio Mudança não de tá ainda tempo. não. Mudança de tempo. Mudança de No tempo. calorão que tava fazendo, de repente, frio. É. Né? Mas o meu foi lá, foi aquela muita coisa guardada lá no espaço, porque a gente está liberando o espaço para a gente começar o nosso projeto físico, né? Que a gente já tem aqui na rádio. Vou cuidar do seu jardim, então a gente já está na correria e eu tive que mexer com essas coisas e eu estou assim. Espero que até amanhã eu esteja melhor. Mas e aí, conte as bênçãos. Tem bênçãos? Muitas, né? Dá tempo? Não dá não, muita bênção. Muita bênção. Não dá tempo não, tem que tirar um dia inteirinho só para contar bênçãos. Sim. Aí tem luta também, tá? Não, na verdade, luta misturada com batalha, né? Sniper aí. Samuel, hoje nós temos aqui duas moças muito bonitas aqui no programa. Hoje o programa tá bonito, viu, gente? O estúdio hoje tá lindo. Eu gosto assim. Podia estar assim sempre, né? Você fica trazendo uns trem, uns barangos, né? Gessé. Ô, Gessé, bom dia, Gessé. Tá vendo aqui o que o Samuel tá falando, né? É o Samuel que tá falando. Gessé é lindo. Gessé, eu acho ele lindo. Xande Gomes. Não, olha só. Isso me quebra. Gessé é lindo, gente. Xande Gomes também. Não cai na onda não, viu, Gessé? Não sei o que eu falei aqui? Xande Gomes também. Pois é, então o Gessé já ficou preocupado. Gente, Samuel conversa muito fiado. Pessoal, hoje, terça-feira, dia 8 de abril, são 9 horas e 16 minutos. E nós já estamos aqui com a Patrícia Oliveira, ela que é a proprietária, né? Isso. Vou falar dona. A proprietária tá muito chique pra nós. Pode ser dona. Ela que é a dona do hotelzinho Algodão Doce. E ela veio bater um papo aqui com a gente. Nós estamos na Semana do Empreendedor. E a gente está recebendo aqui pessoas muito bacanas. Ontem a gente teve a Cristina do Oasis, hoje a Patrícia. E se eu fosse você, eu não perdia, porque nos demais dias dessa semana tem gente boa demais aqui conosco. E hoje nós estamos com ela, Patrícia Oliveira. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Estela. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Samuel, também. Bom dia. Patrícia, obrigada por aceitar participar aqui conosco, viu? Contar histórias do hotelzinho, quando começou, como começou, por que você teve essa coragem, né, de ser dona de um hotelzinho, que eu acho uma coragem. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Eu só preciso dar uns recadinhos aqui, mas eu já volto com você. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Seja muito bem-vinda. Ela trouxe aqui quem é aquela ali? Andréia. Andréia é o quê? A Andréia faz a mídia do hotelzinho, a minha companheira e minha amiga. Olha, gente, que chique. Ela já tem até a mídia do hotelzinho. E tá aqui com a Andréia, além de mídia, de fazer a mídia, né? Como é que é o nome? Social media? Social media. Social media é sua mídia. Isso. Quer aparecer aqui, Andréia? Na câmera para as pessoas te verem? Quem vem cá, Andréia. Que isso, gente? Aqui nós mostramos as pessoas que vêm dar um oi ali pra galera, que depois vai ver, depois a gente vai colocar no YouTube da rádio, no YouTube do Voz da Cidade. Quer dizer, no YouTube da rádio já tá, né, Samuel? Tem. Depois a gente vai colocar só no YouTube do programa, mas da rádio já tá. Já tá. Já está ao vivo. Graças a Deus eu já avisei, né, pra galera que eu ia ficar tossindo aqui o tempo todo. Então, gente, não dá nem tempo pra avisar que eu vou tossir, como agora, por exemplo. Pessoal, nós temos aqui, né, alguns recadinhos para dar para vocês. A gente está vendendo a rifa para a gente estar fazendo umas melhorias lá no espaço. A gente precisa comprar umas telhas, porque o espaço, como todo mundo já sabe, a gente não tem recursos, a gente não tem parceria com políticos e tal. Então, a gente vai estar fazendo, é preciso fazer umas melhorias lá.
para o pessoal começar a atender. Que a gente precisa comprar umas telhas lá para a área, passar umas tintas lá, né? Pintar. E umas mesas, umas cadeiras. Então a gente está vendendo a rifa muito baratinha, R$5. E você que pode comprar, né? Está adquirindo uma para ajudar, compre, você vai ajudar toda a nossa população. O projeto é voltado para cuidar da saúde mental aqui do nosso povo, que está precisando. Então, se você pode participar, se você pode ajudar, não deixe de ajudar. A própria Bíblia fala assim que aquele que pode ajudar e não ajuda está pecando. Então, se você pode, nos ajude. E você que não pode, então compartilhe com os amigos, com os seus familiares, para que a gente possa arrecadar esse recurso, para a gente começar o quanto antes lá com os atendimentos, né, com as atividades, tá bom? Eu acho que o recado é só esse. Se tiver outro, depois a gente volta. Tem recado aí, Samuel? Não? Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui com a Patrícia Oliveira. Que alegria! Hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho da história lá do hotelzinho Algodão Doce. Ela vai contar pra gente. Primeiro vamos saber da Patrícia. Quem é a Patrícia? Quem é a Patrícia? Conta pra gente. Então, a Patrícia, primeiramente, né, filha de Deus, serva do Senhor. Sou da igreja Semeai, lá do Rio Campo Verde. Eu sou uma mulher, me considero uma mulher corajosa, né, como a Estela falou. Há 2 anos eu venho empreendendo no hotelzinho. É um hotelzinho infantil, né, que cuida de crianças. Estamos ali para ser o apoio, a rede de apoio de muitos pais da nossa região, que não tem esse apoio, né, precisa trabalhar, precisa ir à luta e não tem com quem deixar seu filho. Então a gente tem um espaço ali, né, eu sou a proprietária, juntamente ali com uma galera trabalhando comigo. Sou mãe, sou esposa, mãe de 2 princesas. É mesmo? Eu tenho uma de 11 anos e uma de 4 anos. Gente, a Patrícia, eu acho que eu até falei isso com ela tem uma carinha de menina. Você quer falar a sua idade aqui, Patrícia? Que eu nem sei. Você falou comigo a sua idade? Falei, eu tenho 33 anos. Pois é, ela tem cara de que tem 23. E tá bom. aí já empreendendo, já tem uma filha de 11 anos, não parece? 11 anos. Minha filha tem 11 e eu tenho uma pequenininha de 4. Fica lá. Tá lá. Você fica lá? Fica. Minis proprietárias também. É mesmo? Que quase manda. Eu até imagino. Filhos, peixinho, é lá também, é assim? É assim também. Assim também. Que bom, gente. Patrícia, eu acho assim, a gente vê, né, várias pessoas iniciando seu negócio, lutando, e aí chega um certo tempo, as pessoas, assim, eu acredito que seja mesmo a dificuldade, né? E aí, junto com a falta de paciência, de perseverança, né? Porque tudo que começa realmente é muito difícil e tal. Só que existe um tempo, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir e tal, para as pessoas que precisam começar com aquela luta, precisam de um tempo para que aquilo venha dar frutos, né? Sim. E no seu caso, como foi o início da sua caminhada, da criação do hotel? Como foi que você teve essa ideia? Você trabalhava, falou, não, cansei de trabalhar para os outros, quero trabalhar para mim. Como que foi? Conta pra gente. Então, na verdade, eu nunca pensei em empreender, né? E foi uma palavra que Deus me deu, uma visão mesmo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou formada em pedagogia. Eu formei em 2021, em plena pandemia. E aí eu trabalhava, né, CLT, tudo bonitinho, e Deus me pediu um tempo para me cuidar da minha família, para me ficar em casa, eu fiquei esse tempo guardando, né, do Senhor. E aí, um dia eu saí pra correr na rua, e aí quando eu cheguei em casa, Deus me deu essa visão do hotelzinho, porque também eu tinha muita dificuldade de pessoas para olhar minhas filhas para me trabalhar. Eu tinha muita dificuldade de ter essa rede de apoio. Então, eu comecei, gente, com R$600, é o que eu tinha em mãos, era o valor do aluguel da casa, consegui a casa, consegui algumas pessoas que me abençoaram também, com brinquedos, com alguns móveis. O apoio do meu esposo foi primordial nesse início meu, né?
Ele falou, vai, você consegue? Eu falei, vou com esse valor que eu tenho. E aí ele foi me ajudando com a alimentação, né, do hotelzinho. Eu comecei com 4 crianças. Então, assim, as 4 crianças mal dava para pagar o aluguel. E eu fui perseverando, né? Eu acho que para empreender você precisa não somente de coragem, mas de perseverança mesmo. E eu sempre falava, eu tenho uma palavra de Deus. E eu vou seguir nessa palavra. Deus falou que vai dar certo, né? Não falou que vai ser fácil, mas falou que vai dar certo. E eu perseverei muito, né? A gente tá começando uma casa pequena, fiquei 1 ano nessa casa pequena, 2 quartos. Não tinha um espaço para as crianças brincar grande, tinha um pequeno. E Deus foi tão maravilhoso que quando eu precisei ir lá assinar o contrato novamente, renovar o contrato, Deus me deu uma outra casa bem maior, pertinho do outro, mas uma casa grande, uma casa bem espaçosa. E a gente está lá, né? Perseverando, organizando as coisas para ser um ambiente bem acolhedor, que essa é a nossa missão, né? Acolher as crianças com amor, as famílias também, e ser a rede de apoio para os pais. Então o início foi esse. Eu falo que o hotelzinho, eu aprendi que ele é o empreendimento nosso é um filho. Meu filho tem 2 anos, meu filho está pequenininho ainda, mas ele já consegue andar, ele já está conseguindo, está bem desenvolvido, né? E a gente continua no início, mas igual como você falou no início, né? A gente tem muitas bênçãos para contar, muitas lutas, mas muitas bênçãos também nesses 2 anos. Foram 2 anos de muita luta, mas de muitas bênçãos. Mais bênçãos do que lutas, né? Graças a Deus. Ô Patrícia, é muito bom ouvir falar isso, porque tem tantas pessoas que têm muito medo de empreender, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela estava assistindo a entrevista de ontem. E ela falou, nossa, eu estou tão cansada do meu serviço, da minha profissão, eu estou tão... como é que ela falou? Não é desgostosa não, mas eu quero dizer isso. Ela estava muito desgostosa com a profissão dela e que ela tem muita vontade de empreender, mas ela tem muito medo, ansiedade também que atrapalha muito. No seu caso, Deus te deu a palavra, você foi pela fé. Mas você teve algum medo? Muitos medos, até hoje. Eu falo que eu tenho muitos medos. Na verdade, o meu empreender, ele é de muita responsabilidade. Eu lido com vidas. Eu falo para as meninas que trabalham comigo, a gente trabalha com o bem mais precioso de uma família. Porque você trabalha com dinheiro, você recupera uma vida, né? Então, assim, eu trabalho com vidas, com o bem mais precioso de toda uma família. Então, muita responsabilidade. Então, a gente tem medo. Eu tenho muito medo. Mas... eu tô certa de que é isso que Deus quer que eu faça. Essa é a minha missão. Eu falo que no meu hotelzinho não é só uma empresa, é uma missão que Deus me deu, que é de cuidar dessas vidas. Porque lá vem muitas crianças com dificuldade em casa, às vezes os pais passam por separações, e a gente precisa estar acolhendo aquelas crianças, né, conversando. Lá a gente fala muito do amor de Deus também, muito mesmo. A gente conversa muito, a gente dá muito colo, muita conversa. Então, é uma missão que Deus me deu. Que lindo! E lá vocês atendem crianças de qual idade? A partir de 4 meses, de 4 meses a 8 anos. Então, até 8 anos. Porque são crianças que ficam no contraturno, vão para a escola de manhã e vai para o hotelzinho à tarde, ou vice-versa. Porque os pais estão trabalhando o dia todo, né? Principalmente aqueles pais que trabalham com comércio, indústrias, né? Que é o público que eu atendo, né? São os meus clientes. E aí a gente pega no escolar, que a gente fica ali num ponto bem estratégico ali do bairro. Então, os escolares, passa tudo na porta ali. Então, a gente pega todas as crianças, levam, aí tem banho, alimentação, depois da aula. Mas tem crianças também do berçário que ficam o dia todo. Então, a gente atende esses 2 públicos. Você falou que fica num ponto bem estratégico. Aonde ali, no Recanto? A gente fica pertinho da praça. Perto da praça do bairro ali. Né? Divisa com Nova Contagem, quase. É uma rua depois de Nova Contagem. Pertence a Esmeraldas, né? Porque a gente fica no bairro Recanto Verde. Não, sim, mas eu não tô conseguindo saber onde que é. Uma rua? Tem a Quart, né? Que ali é a divisão com a BP2, né? Sim, BP2. A gente fica
numa rua abaixo. Tá. Fica bem pertinho de Nova Contagem. Mesmo que eu atendo muitos pais de Nova Contagem também, porque é próximo, né? Ali o acesso é fácil também para Nova Contagem. Sim. Minha amiga, tem uma amiga que eu acho que a filhinha dela é a Lina. Isso. A filhinha dela Ficou comigo muito tempo, ficou comigo 1 ano e meio. A Maria ficou comigo 1 ano e meio. Ela entrou lá com 1 ano e meio e saiu com 3 anos. Agora a Lina fala que ela tá preparada ali, foi uma preparação. Agora ela tá no Colégio Batista, né? E foi uma preparação pra ela. Ela ficou 1 ano e meio comigo. Eu pensei, imagina, por que a Lina tirou? A Lina falava tão bem de lá, mas é porque ela foi pro Batista. Isso, e também a Lina mora em Nova Contagem agora, né? Mesmo depois que ela mudou do Recanto Verde, a Maria ficou comigo ainda 1 ano, né? E agora ela tá no Colégio Batista, né? Ela já tá na idade de frequentar uma escola. Então ela foi pro Batista. Mas direto ela tá lá, ela passa lá todo dia, ela passa de escolar e fica me chamando, ô tia, depois eu vou ir. A gente fez uma festa do hotelzinho e ela participou, ela foi também, né? Eles fizeram festa? Fizemos, festa de 2 anos. É mesmo? A gente comemorou 2 anos em março, fizemos uma festa lá para as crianças, aluguei muito brinquedo. Crianças que estão conosco, criança que fez parte também da nossa história também, né? Os pais até falei, não, criança faz parte, saiu, precisou, às vezes os pais mudam de cidade, de bairro, às vezes o acesso fica difícil, mas elas fizeram parte da nossa história, a Maria estava lá com a gente. Que legal. E qual é o horário de atendimento lá? De funcionamento? De 6 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, no sábado é de 8 às 17. A gente tem esse horário aí bem amplo, né? Para os pais conseguirem trabalhar com tranquilidade quando a criança está lá. 6 horas. Quem pega 6 horas? Eu abro também, né? Mas eu tenho 6 colaboradoras, né? 6 colaboradoras. Então a gente consegue aí, a gente abre às 6 e fecha 18h30, na verdade, né? A gente ampliou um pouquinho o horário aí, porque tem pais que pegam ali aquele trânsito ali do Morro Redondo, sim, acaba atrasando. Nem fala daquilo ali, porque deixa só eu falar aqui todos os dias que eu falo daquilo ali. Isso. Meus pais passam apertado ali com aquele trânsito também, né? Então a gente estendeu um pouquinho ali até 18h30 para os pais conseguirem chegar lá com tranquilidade no bairro. Patrícia, é tão bacana ver você falando dessa sua missão. Porque o que eu vejo assim, uma dificuldade muito grande para os pais, né, que precisam trabalhar, é com quem deixar os filhos, né? E, inclusive, eu até fui candidata em essa última agora, e a gente até falou muito sobre isso, sabe? Sobre a dificuldade de ter um espaço, né, para, principalmente quem não tem uma rede de apoio, a mulher que não tem uma rede de apoio, de ter onde deixar a criança. E ver você falando dessa forma, né, de cuidar, de acolher, é muito importante, porque eu acredito que as mães têm essa confiança em deixar seus filhos lá e ir trabalhar em paz, que eu acho que é o mais difícil para uma mãe, que seria o mais difícil para mim, que não tem filhos. Eu sair de casa e deixar meu filho tranquilamente para voltar no final do dia para pegar. Eu acho que eu não ia nem trabalhar direito, mas sou eu, tá? Porque eu sou muito neurótica. Você enfrentou esse tipo de desafio com alguns pais ligando lá para saber como é que tá? Como é que funciona? Eu falo que a adaptação é mais dos pais do que das crianças, né? Os pais precisam ter essa tranquilidade de deixar, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu precisei deixar minhas filhas para poder trabalhar. Sempre, né? Tem 2 anos que eu empreendo, mas eu sempre trabalhei no CLT. Então as minhas filhas, uma ficou com 3 meses e a outra ficou com 5 meses, né? Nossa. Então eu tô criando um ambiente acolhedor, né? E principalmente para os pais, porque eu tenho essa empatia, eu coloco no lugar deles. E para mim foi difícil, então para os outros pais também é muito difícil, né? Mas a gente trabalha com um aplicativo, né? Um aplicativo que é uma agenda virtual. Então o tempo todo a gente manda foto, vídeo, o que a criança comeu, o que a criança tomou banho, a criança tá às vezes com febre, deu alguma coisa. Então a gente tem essa rede de comunicação com os pais,
que os pais conseguem ficar mais tranquilos com isso. Então, o tempo todo, eu tenho uma gerente também, né, a Vitória. Então, a Vitória, fica nesse acesso com os pais, conversando. Né? Eu falo que sou muito transparente em relação ao hotelzinho. Então, Paty, como que tá meu filho? Eu mando, a criança pode estar chorando, sabe? O que acontece? A criança chora muito, gente. Nossa, demais. Mas a gente consegue dar esse apoio para os pais, para eles ficarem mais tranquilos, né? Essa adaptação dos pais. Enfrentei muitos pais, até a Cida, né? Você conhece a avó da Maria. Ela chorava mais que Maria. Meu Deus. Cida, calma, Cida, ela vai ficar bem, mas ela é minha menininha. Ela chorava muito. E a Cida que chorava? Cida chorava mais que a Maria. Cida chorava muito. Ai, meu Deus. Eu vou falar um negócio que eu acho que a Cida gosta mais da Maria do que da Alina. Eu também acho. Também acho. Então, alguns avós, né, porque eles têm isso de não trabalho mais, eu posso ficar com meu neto. Por que que meu filho escolheu deixar em uma creche, em um hotelzinho, do que deixar com os avós, né? Mas ela viu que foi importante para Maria, né? Maria tinha medo de festa. Maria, no primeiro dia, ela chorou porque ela tinha medo das crianças. Ela não tinha a socialização com crianças, né? A Alina, no aniversário dela de 3 anos, ela, a Cida, o Vinícius, ficou emocionados porque foi o primeiro aniversário que ela sorriu, que ela foi no hotelzinho, né? Eu abri o espaço para os pais fazerem lá, com as nossas crianças também. E ela tirou foto com todos os amiguinhos, com as tias, com os pais. E no aniversário dela de 1 e 2 anos não teve isso. Mas ela precisava de uma socialização, ela precisava de estar num espaço onde tinha crianças da idade dela, crianças mais velhas, crianças mais novas. E ela aprendeu muito. A fala dela melhorou muito, né? Esse medo de criança, graças a Deus, foi embora, né? Ela hoje é uma criança super sociável, muito brincalhona. E no caso dela, foi receita médica. O médico que mandou ela ir para uma creche, para um hotelzinho. Sério? Sim, por isso que a Cida deixou. Só por causa da receita médica, né? Porque o médico falou, não vou dar diagnóstico nenhum. Essa criança fica com a avó no apartamento. Ela não tem socialização com outra criança. Então, o que ela precisava era socializar com outras crianças, né? A gente fez parte da vida dela. E de tantas outras mães também, né? Que precisavam, porque hoje em dia é muito celular, é muita tela. Verdade. E lá a gente não tem tela, a gente não tem celular. É um ambiente de muitas brincadeiras, de muita socialização. Então a gente não tem tela lá, principalmente para os bebês. Então a gente coloca mais música, não tem muito desenho, né? Então, muita brincadeira, lá é muito grande. Tem uma área na frente muito grande, tem uma área atrás também muito grande. A casa é grande, então as crianças ficam à vontade para correr, para brincar. E principalmente socializar com outras crianças, né? O brincar é muito importante na infância. A gente frisa muito isso. O brincar é muito importante na infância. Né? Então, menos tela, menos celular e mais brincadeira. Então, a gente tem trabalhado muito a gente trabalha com a Maria, mas também com muitas outras, né? No hotelzinho já passou mais de 200 crianças nesses 2 anos aí. A gente teve bastante criança, né? A gente tem colônia de férias também, então passa muita criança na colônia de férias. A gente tem colônia de férias. Como que funciona a colônia de férias? Então, a gente não tem férias no hotelzinho, igual escola, né? A gente trabalha de janeiro a janeiro, não fecha não. Então, no período que as crianças estão de férias, a gente faz uma programação totalmente diferente, totalmente voltada para as crianças. Então, a gente traz teatro de fora, musicalização de fora, a gente trouxe também, a gente traz, né, teatros com palhaços, com aqueles cabeção para dançar com eles. E muita diversão, a gente faz oficinas, a gente chama pessoas diferentes para fazer oficina de cupcake, já teve lá, oficina de donuts, de brigadeiro. Então vem outros profissionais, parceira minha, né? Só para as crianças? Só para as crianças. Gente, pelo amor de Deus. Eu já ia falar assim, coloca o meu nome, porque a gente tá quase chegando, o ano passa assim, né? Na próxima colônia de férias, para eu aprender a fazer o donuts. Mas nem só para as crianças. Só para as crianças, felizmente. Aí quem fica muito à vontade é as colaboradoras, né? Que participa de tudo, brinca de tudo também. Mas é isso, a gente tem uma programação diferenciada, né? Nessas épocas de férias. Também feriado,
municipal a gente não fecha também, né? Para poder melhor atender os pais. Diferente da escola, a gente tem uma programação diferente da escola para atender mesmo as crianças nesses períodos. Que coisa incrível. Você tem uma pessoa lá? Você tem uma Ivone lá? Tem. Essa pessoa, Ivone, aquela ali, eu nunca vi gostar de criança igual a Ivone. Gente, a Ivone é minha irmã, trabalha lá. Na verdade, eu não conhecia o hotelzinho, né? Ela até falou que ia voltar a trabalhar, que estava no hotelzinho. Eu falei, Nibra, a gente mede Nibra. Falei, Nibra, pelo amor de Deus, minha. Como que você, nessa idade, vai caçar, cuidar de criança? Que é tão difícil. Só que a minha irmã, ela ama e ela é extremamente dedicada. Ela é. A gente fala que ela é a vovó, sabe? Uhum. Tem hora que a tia Paty fala assim, não, ela dá, sabe? Ela dá. Tem criança que chega lá, mas tia, eu quero... Não, vai comer de tudo. Aí a tia Ivone, escondidinho de mim, você acredita que ela dá? Ela leva bala pras crianças. Sério? Ela é a vovó. Deixa tudo, é a tia-vó, que deixa tudo. Se ela pudesse, ela pegar todas as crianças no colo, sabe? É a cara dela mesmo, ela é assim mesmo. Ela é. E a gente fala que ela é a alegria da casa. Ela chega, ela tem que convidar cada criança até ela conseguir entrar. É muito abraço, é muito beijo, é muita vovó. As crianças chamam ela de vó, chamam de mãe, chamam de tia. Ela é tudo lá, sabe? Ela é uma pessoa muito, muito, muito alegre mesmo. Vem fazendo diferença mesmo, de verdade, né? Porque é sua irmã não, tá? Mas ela faz muita diferença lá. Mas é de verdade mesmo, gente. Quem não conhece, que eu duvido que alguém não conhece, todo mundo conhece, né? Mas ela é realmente, assim, ela ama muito as pessoas, ela tem um carisma muito grande, extremamente responsável naquilo que ela tá fazendo, muito dedicada. Então é porque minha irmã mesmo. Ela tem que contar uma coisa, ela é muito vergonhosa, não tira foto não. Eu pego ela despercebida, aí começa assim, Patrícia, você postou alguma foto minha no Instagram? O quê? Eu te vou nada. Você me joga a culpa de quem? A Andréia, né? Que era a mídia, então foi a Andréia que colocou sua foto lá no Instagram. Mas, ao extremo, cara, esses dias nós fizemos um culto da família, e aí a gente estava fazendo uma live, depois que terminou o culto, a gente fez uma live, a gente cantando lá onde a gente estava no espaço, né? Cantando, comendo lá, e o Thiago fez o Thiago. Fez. Aí ele lá tocando, a gente cantando, só que ela não percebeu, acho que ela esqueceu que tinha uma live. E ela foi contar um caso para os meus irmãos, um caso muito engraçado, e ela de cara assim pra live, só que ela não percebia. Aí eu falei com o Thiago, seu Thiago, olha lá, sua mãe, tão chata que esse negócio de tirar foto, tá com a cara na live, ela nem tá percebendo. Aí eu falei assim, deixa pra ela pagar todas as raivas que ela já fez a gente, porque ela não tira. Ela não tira. Dia da festa do hotelzinho, gente, a gente ficou quase 2 horas, né, Andréia? Pra fazer um vídeo com ela, que eu falei, gente, eu quero a equipe toda, né? Porque às vezes as pessoas, eu apareço muito, sabe, Stella? Sou bem assim você, gosto de falar, gosto de aparecer. E algumas das meninas não muito. De vez em quando, assim, aparece, sabe? Mas é muita insistência. E ela, todo mundo, Tivone, vamos, Tivone, arruma. Ela, mas o meu cabelo, mas a minha roupa. Mas eu preciso... Aí a gente pegou ela despercebida também, a gente fez um vídeo muito legal dela. E aí ela fica assim, fulano falou que eu tava aparecendo no Instagram, o que você fez que eu apareci? Porque ela é muito conhecida aqui na região, né? Muita gente conhece. E toda vez que eu posto uma fotinha dela, é comentário, é chuva. Tivone, não acredito que ela trabalha com você, ela é uma gracinha. Eu falei com ela que ela podia ser minha garota propaganda, mas ela não aceitou, não. Nossa, ela é difícil demais nesse sentido. E ela é muito, 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 chega a ser insuportável, chata. Ela não gosta muito de aparecer, ela não contou mesmo que apareceu uma foto no hotelzinho, as pessoas ficaram comentando. Só que eu não vou lembrar do diálogo, não, porque eu já até esqueci. Mas eu me recordo de ter comentado sobre isso. Patrícia, vamos dar uma pausa aqui pra gente ler umas mensagenzinhas aqui? Vamos. Pra gente ver se eu vou conseguir ler, né? Porque tava bem aqui agora, de repente sumiu. Uai, gente, o que aconteceu? Pessoal, nós estamos aqui hoje com a Patrícia Oliveira ali, dona, vou falar proprietária. Se for proprietária, eu achei mais chique. Vou falar proprietária mesmo. Proprietária do hotelzinho Algodão Doce, ali no Recanto Verde. E a gente tá aí também na live, você que quer participar aí, conhecer, você que está ouvindo pelo rádio, quer conhecer a Patrícia, entra aí na live no Instagram, Voz da Cidade, e também no YouTube da rádio, Rádio Missões FM
33.3 oficial. Então nós temos aqui, aí sumiu, ó, Patrícia. As mensagens que estavam aqui, como é que eu vejo agora? Não tem jeito não. Depois a gente lê, pego lá e leio, porque aqui do meu sumiu. Tinha mensagem mensagem da Núzia, que eu vi aqui que ela tinha deixado um texto aqui, mas bugou aqui, gente. Então vamos lá, continuando aqui com a Patrícia. Depois eu leio as mensagenzinhas, tá? Que for chegando, que agora não dá. Patrícia, e os desafios que você enfrenta, assim, não em relação aos pais, mas em relação ao hotelzinho mesmo. Você que tem sua casa, né? Sua família, suas crianças, apesar que você falou que as crianças também ficam lá. Mas qual que é o seu maior desafio hoje em cuidar, em ser proprietário do hotelzinho? Então, são alguns desafios, né? Um desafio é ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo, que não é fácil, né? As minhas filhas ficam comigo e é um grande desafio, né? Separar ser mãe ou dona é difícil. Mas eu tive que aprender muitas coisas, né? Porque eu entrei e falei assim, eu amo criança. Se eu amo criança, se eu estudei para isso, né? Fiz pedagogia, eu vou dar super certo empreender. Só que eu tenho que ser o financeiro, o marketing, né? Aprendi a fazer vídeo antes da Andrea, eu postava os vídeos, eu tirava foto, fazia tudo. E ser empreendedora não é fácil, que a gente precisa ter 1001 utilidades, saber de muitas coisas que muitas vezes não é o nosso forte, né? Mas a gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa. Então, principalmente agora, graças a Deus, né? Consegui ter algumas parcerias, né? A mídia com a Andrea. Eu tenho uma contadora também muito maravilhosa que me ajuda muito nas questões também de documentação, de muita coisa. Uhum. Mas os desafios são grandes, né? Porque a gente precisa, principalmente lá no início, eu ficava no hotelzinho às vezes 12, 14 horas direto cuidando do meu negócio. Eu não saía para nada, eu vivia para o meu trabalho. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe grande, uma equipe qualificada, uma equipe preparada para poder me auxiliar lá. São pessoas assim de mega confiança minha e eu consigo cuidar de outros assuntos, né, relacionados ao hotelzinho, a minha vida pessoal, minha vida ministerial também, mas são desafios, né? Empreender é muito difícil, né? Para qualquer um não. Eu imagino que seja. Eu acho que principalmente que eu teria muito medo. Como é que eu não sei fazer nada, irmã? Tá falando só de Colina. Eu não sei fazer nada. Eu vou empreender o quê, gente? Nossa, pai, misericórdia. Realmente eu teria muito medo de começar alguma coisa, né? Mas assim, o que eu vejo, na verdade, que algumas pessoas elas não têm nem medo. Eu acho que falta nelas a perseverança, como você falou. Sim. É tipo, nossa, tá demorando chegar onde eu quero, tá demorando dar frutos, aí a pessoa para, né, e volta a fazer o que fazia, volta, ou até troca de ramo. Eu já vi gente começar com uma coisa e depois trocar, porque aqui estava demorando. Então, se não tiver uma constância, uma persistência, realmente não se chega a lugar nenhum, né? Patrícia, eu queria perguntar para você também, lá no hotelzinho, qual que é o número maior número de crianças que você consegue atender hoje lá nesse espaço? Então, o nosso espaço é bem amplo, né, bem grande. A gente consegue 50 crianças, 50 a 60 crianças, né? Porque tem criança que fica meio período, tem criança que fica de manhã, às vezes à tarde. Tem poucas crianças que ficam o dia todo, que é mais o berçário que fica o dia todo. Então, a nossa capacidade lá é até 60 crianças. Hoje eu tô com umas 35 crianças. Eu atendo 35 crianças hoje. Mas a capacidade é grande, porque a casa é muito grande também, né? O espaço é bem amplo. Nossa, 35 crianças. E aí você chega e dorme normal assim? Como é que é? O barulho fica na cabeça? Então, eu tava conversando com uma amiga minha e muitas vezes eu fui tomar banho assim e ficava escutando, a criança fulana tá chorando. A gente guarda, sabe? Até o chorinho das crianças. Uma funcionária minha, uma colaboradora, ela falou comigo, Paty,
De noite, meu marido falou assim, que eu tô chamando o nome de Ricardo. Ainda bem que ele sabe que é o Ricardinho, que é o bebê que tem lá. Senão... Ou então, ainda bem que tem um Ricardinho lá pra ela falar. Tô brincando, hein, irmã? Ricardinho. Então, assim, é bem desgastante, né? A gente trabalha com vidas, né? A gente tenta estar ali o tempo todo dando atenção para as crianças. Mas é desafiador, né? Não falo que é difícil não, gente. É desafiador. Mas como que é a rotina lá? Assim, quantas crianças completamente dependentes você tem? Que precisam do banho, graças ao banho. Sim. Precisa dar comida mesmo. Tem as que tomam banho sozinho ou não? Tem. Eu tenho um berçário que hoje são 7 crianças do berçário. Berçário é de 4 meses a 2 anos, né? Completos, ficam no berçário. Então essas crianças dependem totalmente da gente, né? Mamadeira, fralda. Mas tem as crianças que voltam da escola por volta de umas 10 crianças mais ou menos. Então essa rotina gente, é uma rotina de uma casa, mais uma casa com muitas crianças. Então a gente faz o almoço, a gente que dá o banho, troca fralda, é uma rotina de uma casa, mas com uma casa com muitas crianças. Eu falo que lá é a minha segunda casa, mas tem um monte de filhos, né? É muitos filhos, mas a gente tem uma equipe também, a gente tem uma rotina, a gente trabalha muito com rotina, então tem o horário do café, as crianças chegam, o café é 7h30, eles tomam café, depois vão brincar, a gente divide por turmas também, né? Eu acho importante falar, porque às vezes a pessoa fica 35 crianças no momento só. Não, gente, a gente tem 3 turmas. Isso eu penso. 35 crianças correndo pra lá, chorando, uns querendo colo, outros querendo comer, outros... Todo mundo assim junto. Não, lá a nossa casa tem 4 quartos, mais um ambiente que eu fiz, um quartinho de brincar lá na área de baixo. Então a gente tem vários ambientes, tem o quintal da frente, tem os 4 quartos, né, que é salinhas, e tem um ambiente lá atrás também. Então a gente divide em 3, que são as crianças de 4 meses a 2 anos, fica no berçário. Tem o jardim, que é de 2 a 4, e de 4 até 8, né? Tem uma criança de 7 anos, não tem um de 8 não, tem um de 7, até 7 hoje. Então, de 4 a 7 fica com outra turma. Então, eu tenho uma tia para cada turma, na parte da manhã e na parte da tarde. E também eu tenho a gerente e eu que fico no apoio dessas tias, né? A gente pega a água, a gente prepara o lanche, o almoço, as brincadeiras. Então, tem toda uma logística, toda uma rotina para conseguir atender tantas crianças nesse espaço. E eles dormem? Dormem. Todo mundo no mesmo horário? Não. A gente tem um berçário, que alguns dormem depois do almoço, outras não, que a gente entende a individualidade de cada criança, né? Respeita muito essa individualidade. Mas tem criança que chega lá muito cedo. Então, depois do almoço, por isso que eu falei que não é 0 tela totalmente. A gente coloca um desenho para acalmar a casa. Depois do almoço, meia hora de tela, eles assistem um desenho. E algumas crianças dormem, umas 5, 6 crianças dormem, e as outras que não dormem vai brincar. A gente respeita muito essa rotina deles também, né? Mas tem crianças que não dormem? Não dormem. Mas é mais as crianças que chegam da escola de manhã, tá agitada, linda, as maiorzinhas. Que chega da escola, né? Que tem criança lá a partir de 3 anos, que já tá na escola. Lá tem muitas crianças do Colégio Batista, que vem para o Colégio Batista de manhã e vai para o hotelzinho, a mãe busca lá. Eu mando muitas crianças para o Colégio Batista também, que a mãe trabalha o dia todo. Outras escolas aqui da região de Nova Contagem, Novo Retiro também. A gente atende bastante pessoas lá, crianças do Novo Retiro. Toda aquela região ali, Monte Sinai, Novo Retiro, Recreio, Nova Contagem. Eu tenho uma criança, esse Ricardo, ele tem 1 aninho, 1 ano e 2 meses, ele mora no Fonte Grande. Sério? Ele fica com a gente, a mãe dele é professora, né? Ela dá aula no São Judas, no CMEI São Judas, e ela deixa a criança lá com a gente. Ela trabalha em São Judas, em uma escola lá do Novo Retiro também. Então ela trabalha em 2 períodos e ela deixa a criança dela lá. Eu também tenho de Caracóis, professora também que trabalha na nossa região. Ela traz a criança para mim, a avó é professora também. Então eu tenho bastante criança da região e fora da região nossa também, né?
Então não tem hora para as tias dormirem? Não, as tias não dormem, gente. Tem uma tia lá que até na hora do soninho eu vejo ela meio cochilando, sabe? Mas aí eu chego lá, ela acorda rapidinho, né? Só a hora do soninho é difícil pra ela. Não tem jeito, né? Não pode dormir, não. Não dorme 100% das crianças dormem. Não, é muito barulho. Aí ela coloca até aquela musiquinha de ninar. Mas eu falo pra ela, esse ninar não é pra você não, né? É pras crianças, só pra criança dormir, né? Ai, meu Deus do céu. Eu nem posso com música de ninar. Se coloca qualquer horário do dia que colocou música de ninar, eu com certeza vou dormir, gente, qualquer horário. Eu evito a sala de dormir lá. Eu evito, sabe? Porque eu tô tão cansada. Falei, gente, ó, na hora de dormir, vai uma tia aí mais forte do que eu. Porque senão eu durmo também. Com certeza eu vou dormir. Eles colocam lá na televisão aquela musiquinha bem... Não, eu ia dormir, tranquila, sabe? Antes dos meninos. É. A Tivone não dorme, porque ela fica no berçário, né? O berçário não é fácil, não. Porque tem alguns dormem, outros não. Uns quer colo. Eu acho tão bonitinha. Ela pega um no colo, daqui a pouco ela pega outro no outro colo. E balança um carrinho com o pé. Ela quer dar conta de todas as crianças, sabe? Ela odeia a criança chorando. Ela falou que não aguenta. Não aguento. E ela pega, esses dias eu tirei 2 crianças que têm 2 anos, eu tirei do berçário. Você acredita que ela vai lá e rouba as crianças pro berçário? Sério? Aham. Falei, Tivone, essa criança não é daqui mais. Mas deixa ele quieto, tão quietinho. Falei, Tivone, ele já cresceu, Tivone, ele precisa ficar com outra tia, mas ela não desapega. Nossa, É, do Miguel e da Cecília, não desapega. Ela pega as meninas. Aí as meninas assim, Paty, não é eu, a Tivone vem aqui, pega essas 2 crianças pra ela. Eu não tenho o que fazer, né? Que a Tivone, assim, me respeita mais a Tivone do que eu, né? Ela é a vovó lá, ela que manda. Mas a minha, ela é muito apaixonada por criança. Ela é. E ela pega, eu fico assim, Tivone, mas ela, a criança já cresceu, tem 2 anos, ela precisa brincar lá com os outros. Mas eles batem lá. Tem um Miguelzinho que tá comigo desde 5 meses. E hoje ele tem 2 anos e 4 meses. Ele bate lá na porta, chama ela, tia Vone, tia Vone. Ele bate, sério. Ele bate na porta do berçário, ela abre e ele escorre. Ele fala que vai no banheiro, que tá desfraldado, né? Ele vai no banheiro, o banheiro de frente pro berçário. Ele vai nada no banheiro, ele corre pra ela. Olha, pra você ver, Ele gente. é esperto, ele gosta de cair no colo dela. É verdade. E ela é tão carismática, tão acolhedora. Quando eles não vão pro berçário, eles vão pro escritório. Pra poder ficar lá no meu colo, no escritório. Eu tento ficar no escritório, sabe? Mas eu fico mais com eles mesmo. Porque pra mim é difícil. Eu falei, gente, se eu pudesse... Eu falo muito com as meninas isso, de verdade. Eu pegava uma turminha e ficava. Só que empreender não é fazer só o que você gosta, né? É verdade. Quem dera se fosse. Falei com as meninas, de verdade, se eu pudesse, eu ficaria somente com uma turma, ficava com eles, dava colo, dava mamadeira. Mas eu preciso estar na parte burocrática, né? A parte chata, né? Eu preciso ficar com o celular do hotelzinho para atender os pais, o aplicativo, o Instagram. Eu preciso estar ali interagindo com as minhas clientes, cuidando do financeiro, de planilha, coisas que eu menos gosto. Mas é necessário. Então as crianças vão lá, perguntam se pode ficar lá comigo, senta lá, sabe? Fica lá, conversando comigo também. Mas empreender, se eu fosse fazer só o que eu gosto, eu ficaria só com as crianças. Mas criança é vida, né? É verdade. Agora que não trabalhando nada, eu teria também esse medo, esse receio. A gente já ouviu tanta... Já viu, né, reportagens de coisas que aconteceu no meu hotelzinho, né? Eu acho que o meu medo seria esse. Sim. E lá a gente sabe que pode acontecer, né? A gente não tá totalmente livre disso. Sim. Mas todos os dias a gente entra, a gente consagra, a gente entrega mesmo a vida das crianças. Às vezes em pensamento, consagra mesmo a vida das crianças, o nosso espaço. A gente tem todo um cuidado para nada acontecer, né? Mas sempre confiando em Deus que a gente vai passar o dia, que a gente vai conseguir cuidar das crianças com amor, com carinho que elas precisam, que elas têm o direito, né, de ser cuidadas, de ser amadas, mesmo longe da mãe. A gente está fazendo aquele papel ali de cuidar, né? Esses dias eu estava com uma criança que está passando por esse processo de separação dos pais. É uma criança que estava muito agitada, muito nervosa, muito chorosa. E a gente percebeu que ela não estava bem antes de eu conversar com a mãe. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. Essa criança está comigo desde o primeiro dia do hotelzinho. Desde o primeiro dia ela tá com a gente. E aí,
a gente já conhece as crianças, a gente faz parte da vida delas, né? Então, ela chorando, a gente não sabia que ia criar, ela falou que a Tivone dá o banho, né? E ela falou assim, Tivone, ela chorando, tipo, o que foi? Eu não queria falar, peguei ela, o que foi, amor? Ela falou assim, eu quero só um colinho. Mentira. Peguei ela, coloquei ela no colo e ela se acalmou. Aí a minha filha pegou ela um pouquinho, foi brincar com ela, sabe? Ela tem 4 anos. Às vezes a criança quer um colo, às vezes um colo que a mãe não consegue dar, porque precisa trabalhar, né, gente? Eu não julgo, eu falo que eu entendo. Às vezes a mãe chega lá com um bebezinho de 4 meses, ai, pai, eu queria ficar em casa, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso. E eu falo, gente, eu super entendo, porque eu também preciso trabalhar. Já deixei minhas filhas pequenas, não porque, eu vou trabalhar, não. Porque a gente precisa, né? A nossa realidade é muito diferente do que a gente gostaria, né? Eu gostaria de ficar com as minhas filhas até 3, 4 anos em casa, logo eu chego de casa. Mas foi necessário, né? Eu falo muito isso com as mães, converso muito com elas, essa necessidade. Mas o tempo todo a gente tá ali acolhendo, conversando, entendendo cada criança, a individualidade de cada criança. A Patrícia viu que o nosso horário acabou? Escutei. Passa rápido, né? Passa rápido. Ainda mais quando o papo assim é tão agradável, é tão bom, passa mais rápido ainda. Eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer esse programa? Eu tossindo tanto, nariz escorrendo. E não escorreu nenhum momento, você viu quando eu acordei. Tava insuportável, toda hora o nariz escorrendo, gente fungando, é ruim, né? Mas assim, foi tão gostoso, tão prazeroso que passou rápido. Você falou que vocês lá, vocês mesmos fazem a comida lá? Sim, a gente tem a cozinha? Tenho. A cozinha é eu, né? Você que faz comida? Eu faço comida, eu também tenho uma colaboradora também que de vez em quando pega a cozinha pra fazer. Por isso que eu falo que ela é uma casa cheia de criança. Então a gente vai pra cozinha, a gente dá banho, a gente limpa a casa, a gente faz tudo, sabe? Então hoje eu faço o almoço, eu chego bem cedinho lá. Enquanto as meninas estão cuidando das crianças, eu já pego, já faço o almoço. Eu gosto de... E o almoço é como? É comida normal mesmo? Comida normal, comida de mãe mesmo, sabe? Eu falo que é comidinha de mãe. Até uma criança falou assim, nossa, tia, eu falei com a minha mãe que aqui parece um restaurante. Ela falou que não parece comida de escola, parece comida de casa, sabe? Então, assim, a gente sempre escolhendo alimentos, né? De procedência, alimentos saudáveis. Eu trabalho muito com isso, falo muito com as crianças em comer uma comida mais saudável. Mas a gente que faz tudo. Eu faço compra, chego lá, escolho, né, faço sacolão, compro açougue, tudo é eu que saio para comprar. E eu também faço alimentação, eu gosto, sabe? Principalmente quando a criança fala assim, tia, eu comi. Às vezes os pais têm essa dificuldade de uma alimentação mais saudável em casa, porque tem casa. A criança quer comer tomar um iogurte, a mãe deixa. Sabe? E lá a gente tem rotina, então eles comem super bem. É mesmo? Come. Criança lá quer comer 2, 3 vezes. Sério? Sério. Legumes, essas coisas? Sim, a gente faz, sempre tem arroz, feijão, uma carne, um macarrãozinho, uma verdura, uma salada. A gente tem conseguido, né, trabalhar com uma alimentação mais saudável aí. Que legal, gente. Giló você não coloca não, né? Não, porque eu também não gosto, né? A gente faz só o que a gente gosta. A gente faz o que a gente gosta. Então, assim, tem coisas que, né, berinjela, né? Eu falo para as crianças, vocês têm que comer tudo, menos o que a tia gosta. O que a tia gosta, vocês não precisam gostar também. Né? Porque eu não vou fazer, gente, giló para as crianças. Eu sou tão maldosa. Nossa, Deus, misericórdia. Eu gosto que eles comem tomate, batata, abóbora. E batata frita? Eu queria comer batata frita todos os dias. Só que hoje eu não posso mais comer batata frita todos os dias. Aliás, nunca fui comer batata frita todos os dias, quando eu era nova. Imagina hoje já. Então, mas é algo assim que eu mais amo nessa vida, é batata frita. E o trem é tão bom que você só coloca um sal, gente, tá bom. Eu falo com as crianças lá, eles me pedem muita coisa assim. Aí tem vezes que eu faço batata frita, tem vezes que eu faço, que dá muito sucesso lá, é feijoada da Tia Pátio. Eu faço feijoada na sexta, ou faço um estrogonofe na sexta também. Mentira. Eu tento fazer uma alimentação assim saudável, gente, mas nem tanto, né? Nem tanto. Às vezes, sexta-feira, né? Nem como sair, mas feijoada? Feijoada. E eles comem bem? Comem, nossa. Eu só não dou pro berçário, porque eu acho forte, né? Mas eu faço assim, uma feijoada mais saudável, né? Carninha magra, a gente usa carne mais magrinha, mas falou que é feijão preto com carne. Eu coloco uma couve, uma laranja e esse feijoada. Tia Paty fez feijoada. Sério? Meu Deus, você estrogonofe também rola lá. Qualquer dia eu vou
eu vou postar, você vai ver. Direto a gente faz essa alimentação porque eles gostam, né? Então eu tento trazer ali a casa deles, sabe? O que eles comem em casa, né? Pra eles sentir mesmo que está em casa, né? Paty, eu achei tão legal esse carinho seu com as famílias. Achei tão importante a forma que você fala, né? Que você trabalha lá no seu hotelzinho. Eu acho que os pais devem ficar muito satisfeitos. Porque eu já tive muito preconceito. Gente, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Já estamos encerrando. Mas eu já tive muito preconceito com mães que trabalhavam fora. Que eu pensava assim, gente, mas a mãe tem que cuidar do filho, é a mãe que tem que educar o filho. Meu Deus, como é que essas mulheres estão terceirizando a educação dos filhos e tal? Eu já tive muito esse preconceito. Tanto que eu não tenho filhos, porque eu tive muito medo de ter filho, por N motivos. Cheio de bloqueios, cheio de coisas na cabeça que me fez eu não querer ter filho de jeito nenhum. E um dos motivos é esse, de com que eu vou deixar meu filho? Vou deixar meu filho para me trabalhar, porque às vezes o marido não vai dar conta, se eu engravidar eu hoje, pegar o exame hoje, amanhã eu já não volto mais para o trabalho. Eu sempre pensei assim, amanhã eu já não volto mais para o trabalho. Então Patrícia, você falar do seu espaço hoje, do seu hotel, com essa dedicação, com esse amor que você fala, né, que a gente vê nos seus olhos quando você fala, eu acho que as famílias se sentem muito seguras, né? Sim. Porque eu acho que o mais importante, por exemplo, quando você assiste você já deve ter assistido, já deve ter visto, na reportagem, que uma criança morreu num hotelzinho. Como que fica o seu coração? O que passa na sua cabeça você tendo hoje um hotelzinho? Dá uma tristeza, né? Porque quando fala de crianças, né, mexe muito comigo. Eu tento, muitas vezes, não ficar pensando, sabe? Mas eu confio em um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Eu falo assim, Deus, se o Senhor me deu, o Senhor vai me dar capacidade, o Senhor vai dar capacidade para as minhas funcionárias, para minhas colaboradoras. E entrego tudo nas mãos dele. E eu falo, Deus, seja feita a tua vontade. E quando a gente coloca o controle nas mãos de Deus, fica leve, sabe? Sim. Fica leve. Tudo. Então hoje, em janeiro mesmo, eu viajei para casa da minha irmã, fiquei uma semana, sabe? E o sentimento tava dos meus filhinhos, tá ficando todo mundo. Mas eu falei, eu tô deixando com as tias, com as madrinhas, né? Assim, né? Tô falando de um jeito assim, que é a minha empresa, é as crianças que eu amo, mas eles vão ficar bem cuidados, né? E sempre colocando a direção nas mãos de Deus. Deus, é seu, não é meu, é pra tua glória, é pra tua honra, é para as vidas serão alcançadas, sabe? A gente fala muito de Deus lá no hotelzinho. A Tivone também foi muito usada muitas vezes para falar do amor de Deus com as crianças. E a gente fala de uma forma leve. Os pais se sentem leves, sabe? Não é coisa forçada. Vocês têm... Não, vocês têm que conhecer o amor de Deus, sabe? A gente mostra para eles que eles precisam conhecer o amor de Deus. E é leve quando você entrega, quando você confia, quando você... É dele, o hotelzinho é dele, as crianças são dele, todas as crianças que ele confia a mim, as minhas colaboradoras em cuidar, é dele, primeiro é dele, depois é nossa também, sabe? Então eu fico aliviada quando eu entrego todos os dias a minha empresa, as minhas crianças, sabe? O meu empreender nas mãos dele. Então é um fardo, mas é um fardo leve, não é um fardo pesado não. Então você já me ajudou a decidir, vou ter um filho. Vamos fazer um bebê hoje pra gente deixar lá no hotelzinho da Patrícia. Hoje, lá pras 8h30, a gente vai fazer o bebê. Já tô deixando até marcado aqui, nós vamos deixar lá. É horário. Ai, meu Deus do céu. Patrícia, que coisa mais gostosa foi ter você aqui. Ai, obrigada. Ouvir você falar, ouvir falar da cidade. Me deu vontade de ir lá tomar um café. Me deu vontade de ir lá dormir nesse lugar. Me deu vontade de comer lá da comida. Quase estou pedindo uma vaga para trabalhar lá. De tão assim, legal que você fala, da forma que você fala, do cuidado que você demonstra ter com as crianças, com as famílias. E a gente não teve tempo para falar tudo, né? Queria fazer outras perguntas para fazer. De
se você já identificou, né, algum problema na família, abuso, alguma coisa assim, mas não deu tempo de a gente fazer, pra gente bater esse papo mesmo, né? Porque também é um lugar onde se identifica tantas coisas, né, que a criança está passando, Sim. consegue identificar, mas infelizmente não deu tempo, nós já passamos do tempo lá. Nós passamos 20 minutos e aí a gente tem que pagar uma multa. Aí você vai pegar o Pix do Samuel para você pagar a multa. Eu não posso, porque eu já estou devendo demais o Samuel com multa. Paty, claro que eu estou brincando. Foi um prazer ter você aqui. Estou muito feliz. Vou voltar para casa assim até mais leve para fazer as coisas. Que você passou um ambiente tão gostoso aqui pra gente que dá realmente a vontade de estar lá. Mas eu imagino que não seja assim tão, né? Porque você deve trabalhar pra caramba lá, né? Muito. Então, mas assim, a forma que você fala, a dedicação que você faz, as coisas acontecerem ali, isso é notório. Dá pra gente perceber. Eu vou deixar você, Paty, fazer suas considerações finais, mandar seus abraços, seus beijos, pode ficar à vontade, pra gente encerrar. Tá bom. Primeiramente, né, eu queria agradecer a Deus a oportunidade que você me deu, Estela, de estar aqui, né, falando um pouquinho da minha empresa. Agradecer, né, o meu esposo, que foi ali um alicerce mesmo para me começar um empreendimento. Ele torce muito por mim. E para minhas filhas, as colaboradoras, tem cuidado, né, que tem desempenhado um trabalho muito maravilhoso lá. Sou apaixonada por todas. São 6, mas eu tenho 7 delas. Não. Vamos falar que é Tivone, mas não. Eu gosto de todas, são maravilhosas, né? Agradecer todo mundo que acompanhou, os pais que acreditam no meu trabalho, todas as famílias que passaram por lá, que eu falo que as crianças, cada uma tem um pedacinho do meu coração, mesmo que saíram, tá lá, tá aqui dentro, né? E é isso, todo mundo que... Gente, vá lá na nossa página, acompanha nosso trabalho. Qual é o nome da página lá? Hotelzinho Infantil Algodão Doce, tá? Vou procurar aqui. Hotelzinho Infantil Algodão Doce. A gente faz muito vídeo lá. Vai ver eu pagando mico lá também, tá, gente? Eu mostro o dia a dia mesmo lá. A gente faz muito vídeo engraçado. Vai conhecer as meninas que trabalham comigo. Vai conhecer a minha pequenininha que faz muito vídeo, tá? Aqui, né? A minha pequenininha é a de 4 anos. Faz muito vídeo lá também. Muita gente gosta.